Esta é a minha carta de condução portuguesa, aqui no Brasil se diz CNH, e por trás da história de como eu consegui esta carta de condução, há uma lição muito importante sobre a oração. Para quem me acompanha aqui no canal e para quem me acompanha no Instagram, no TikTok e em outras redes sociais, sabe muito bem que eu fiquei 4 meses distante da minha esposa e do meu filho. Se você perguntar assim, Camupa, qual foi a razão? A razão foi a carta de condução. A verdade é que eu já tinha feito o exame de código, e eu aprovei no exame de código, quando eu e a minha esposa sentamos e decidimos voltar ao Brasil. Mas, como eu já tinha pago a escola de condução, eu não poderia simplesmente sair de Portugal sem concluir aquilo que eu já estava a fazer, até porque só faltava o exame de condução. Então, eu e minha esposa concordamos que eles iriam retornar ao Brasil, no caso, ela e o meu filho, e eu ficaria um tempo em Portugal até concluir a carta de condução. E por alguma razão que eu não sei qual é, a escola de condução atrasou e muito para marcar o meu exame de condução. Eu já tinha estipulado uma data que se a escola de condução não marcasse o meu exame até aquela data, eu retornaria ao Brasil. Bom, resumo da ópera. A data que eu tinha estipulado chegou, a escola de condução não marcou a minha prova, não marcou meu exame, então eu tive que cumprir com a minha palavra. E naquele momento de preparo para retornar ao Brasil, eu comecei a me despedir de algumas pessoas que eu conheço em Portugal. Eu liguei para um amigo chamado Tiago. Eu falei, olha, Tiago, eu tinha estipulado um prazo, tinha estipulado uma data limite, que se a escola de condução não marcasse o exame até lá, eu retornaria ao Brasil. A escola de condução não marcou, então eu estou de volta ao Brasil. Vou voltar ao Brasil nos dias seguintes. Naquele momento ele não disse absolutamente nada. Mais ou menos 5 minutos depois, a escola de condução me liga, dizendo que a minha prova foi marcada para a próxima semana. Bom, eu fiz a prova e aprovei. Quando eu compartilhei a notícia com o Tiago de que eu tinha sido aprovado, ele me revelou algo que eu nunca imaginei. Ele disse que naquele dia que eu mandei a mensagem para ele dizendo que o prazo tinha se esgotado e a escola de condução não tinha marcado o exame, ele ligou para a escola de condução, ele fez uma pressão na escola de condução para que eles marcassem a minha prova com antecedência. Se você falar assim, Camupa, mas você não estava a fazer pressão na escola de condução para eles marcarem o teu exame com antecedência? Eu estava a fazer pressão para eles marcarem o meu exame com antecedência, mas por alguma razão eles não marcaram. Bom, Camupa, qual que é a lição por trás da história de como você conseguiu a sua carta de condução? É muito simples. Sabes, muitas das vezes nós queremos orar por coisas que nós temos a possibilidade de fazer. Às vezes uma pessoa necessita de comida e nós falamos assim, olha, vamos orar para que Deus te dê comida. E você tem condições de comprar comida para aquela pessoa. Muitas das vezes uma pessoa está a passar por uma situação complicada. Às vezes ela não precisa a resolução daquela situação, só precisa ouvir algumas palavras de conforto. Mas nós falamos que vamos orar a Deus para resolver a situação daquela pessoa. Não tem nenhum problema nisso, nós devemos falar com Deus para que Deus solucione o problema das pessoas. Mas nós temos que entender algo muito importante. Nós somos canais de bênçãos de Deus para as outras pessoas. Muitas das vezes, a resposta da oração de alguém é você. É você. Você só precisa agir. Sabes, aquilo que é impossível para nós, nós vamos deixar para Deus. Mas aquilo que é possível para nós, nós vamos fazer alguma coisa para resolver. Afinal de contas, nós fomos chamados para refletir o caráter de Cristo. E Cristo se importava muito com as pessoas. Há uma frase que eu quero compartilhar contigo para deixar isso muito claro. Sabes, quanto mais você se conecta com a palavra de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Deus, menos você ora a Deus perguntando qual é a sua vontade. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, menos você ora a Deus perguntando qual é a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus está na palavra dele, a Bíblia, certo? Camupa, estás a me incentivar a não orar a Deus? Não, não é isso.
Quanto mais você lê a palavra de Deus, menos conversas desnecessárias você tem com Deus. Você fala aquilo que realmente importa, ok? Camupa, eu não conheço a palavra de Deus. Ótimo, Deus vai te levar no processo de conhecer a palavra de Deus. Mas o que eu estou a te falar é que quanto mais você ler a palavra de Deus, menos conversa desnecessária você terá com Deus, certo? Então, leia a palavra de Deus, se conecte com sua vontade, entenda que nós fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabes, eu quero terminar este vídeo comentando uma situação que me aconteceu recentemente. Eu estava a conversar com alguém que eu não conhecia, que esse meu amigo Tiago me apresentou, se chama Benjamin, e ele me falou algo que me deixou muito pensativo. Ele falou assim: se Deus te deu um terreno cultivável e Deus colocou uma semente nas tuas mãos, você ora a Deus perguntando qual é a sua vontade ou você simplesmente começa a trabalhar? Está muito óbvio, né? Você tem uma semente nas mãos e Deus colocou na tua frente um terreno cultivável. O que é que você faz? Deus, me mostra qual é a tua vontade. Não, está muito claro que você deve plantar. Nós devemos espalhar a semente do Evangelho, certo? É nossa missão espalhar a semente do Evangelho. Agora, quem vai se encarregar de fazer germinar esta semente é o Espírito Santo. Mas muito daquilo que o Espírito Santo vai fazer também depende do livre-arbítrio da pessoa. Às vezes a pessoa ouviu a palavra de Deus, às vezes até a pessoa entende que é uma verdade, mas ele não quer se aliar a esta verdade, ele nega essa verdade, certo? Tem esse fator também. Então nós fomos chamados para sermos aqueles que vão semear, aqueles que vão plantar o Evangelho em diferentes terrenos, certo? E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso através de refletir o caráter de Cristo. Pequenas ações, sabes? Se importar com o nosso próximo. Dar uma ajuda. Ao invés de falar Deus dá comida para alguém, vamos lá, compramos a comida, damos para aquela pessoa. Ao invés de falar assim, Deus envia alguém para ajudar o senhor ou a senhora a atravessar uma rua, vai lá, segura na mão da senhora ou do senhor e ajude-o ou ajude-a a atravessar a rua, certo? Então há muita coisa que nós podemos fazer, mas eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha tirado as vendas dos seus olhos e que esse vídeo te leve a agir, que esse vídeo te leve além da teoria, que é muito importante irmos além da teoria, porque se de fato a fé que nós temos é tão forte, ela deve produzir frutos em nossa vida, certo? Bom, antes de terminar este vídeo, eu quero compartilhar contigo uma notícia muito boa. Se você quer memorizar versículos bíblicos para tomar melhores decisões na tua vida, eu te convido a fazer parte do meu treinamento. Quando você memoriza versículos bíblicos, você adquire a habilidade de diferenciar a verdade da mentira, assim como Jesus fez em Mateus 4, certo? Você ganha mais confiança para falar da palavra de Deus. Você tem mais base na sua fé, naquilo que você acredita. Você não é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Você é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem que edificou a sua fé na palavra de Deus. Camupa, estás a vender a palavra de Deus de jeito nenhum. Sabes, eu já comprei bastante livros. Eu já comprei vários livros cristãos. Livros que falam de profecias, livros que falam sobre a história de autores da Bíblia, livros que contam a história de missionários, livros que contam simplesmente a história de pessoas que fizeram alguma coisa para Deus. E eu nunca me senti como se eu tivesse a comprar a palavra de Deus. O que é que eu estou a comprar? Eu estou a comprar a visão que aquelas pessoas têm daquele determinado assunto. Eu estou a comprar a experiência daquelas pessoas. Eu estou a comprar uma parte do conhecimento que aquelas pessoas têm. Entendes? Então, ao compartilhar as técnicas de memorização de versículos bíblicos, ao compartilhar a habilidade de desenvolver raciocínio acima de textos bíblicos, de modo a não fugir daquilo que o texto bíblico quer dizer, ao compartilhar técnicas de falar em público, eu estou a compartilhar contigo uma parte do meu conhecimento.
estou a compartilhar contigo a minha visão de mundo, certo? E é por isso que você vai pagar. Você não vai pagar pela palavra de Deus. Até porque eu posto estudos bíblicos aqui no canal. E já faz um tempo que eu faço isso e eu nunca cobrei um centavo de você, certo? Agora, se você quiser fazer parte do meu treinamento, você vai ter que pagar e eu confesso que o valor está muito acessível, certo? Então, se você quer fazer parte do meu treinamento, clique no link que está na descrição do vídeo e será um prazer tê-lo comigo. Bom, muito obrigado por você ter me assistido. Não se esqueça de deixar o teu like neste vídeo, deixar o teu parecer nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.